Padecer pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Esta frase é atribuída a Nelson Mandela e vamos acreditar que sim, foi ele que a disse. E eu dedico-a ao meu convidado de hoje desta mesa para dois, meu queridíssimo amigo, companheiro de muitas batalhas e também destes momentos de mesa a dois, Custódio Duma. Para muitos de nós, o Custódio Duma é sempre visto e conhecido e falado como o homem de leis, o homem dos direitos humanos, mas eu hoje quero muito apresentar-vos a pessoa que ele é, e espero que o consiga, o poeta e também, evidentemente, um amantíssimo homem das letras no geral, da música. Eu espero ter tempo e oportunidade para vos apresentar esse outro lado dele, que é fantástico a meu ver e que faz dele, se calhar, vamos descobrir juntos, o jurista, o defensor dos direitos humanos, o nosso queridíssimo Dr. Custódio Duma. Duma, bem-vindo, muito obrigado. Eu queria muito fazer um mesa para dois há muitos anos, sabes? Porque eu acho que é nestes momentos que a gente se conhece bem, se retrata bem, se despe das capas, das máscaras que a sociedade muitas vezes nos obriga a ter. Por isso estou felicíssima de ter aqui com este sorriso maravilhoso, muito sincero. Tu és uma pessoa que ri com os olhos e acho que isso quer dizer verdade, franqueza, honestidade. Muito obrigado, Bela. Eu sinto-me honrado, muito honrado. Primeiro, por me teres convidado ao teu programa. Segundo, por me desafiares também. Primeiro com a frase, desafiaste-me com a frase, que é atribuída a Nelson Mandela e creio que seja ele de facto, mas vejo nela muito daquilo que foi a Revolução Francesa. É uma frase imbuída de todo o espírito da Revolução Francesa e eu digo agora que me desafias nisso, porque o que nós vivemos hoje, o mundo das liberdades que nós ansiamos e desejamos, foi um pouco, nasceu daquela revolução. Esse é um desafio para mim. E outro desafio também é este, mais uma vez, de nós podermos nos abrir numa conversa a dois, expandida para os outros, de certa forma também. E sinto-me muito honrado por isso, Bela. Para as pessoas poderem conhecer, às vezes vocês podem pensar, nós quando estamos deste lado das câmaras, criamos uma certa fantasia em vocês, é claro. Aliás, a gente trabalha para isso. Mas eu, ao fim de 33 anos de fazer televisão, eu gosto muito de dizer que eu nunca fui tão verdadeira como em frente às câmaras. E adoro desafiar os meus convidados dos meus programas, e particularmente aqueles que eu tenho a possibilidade de conhecer para lá das câmaras, a serem aquilo que eu conheço fora delas. Pois. Para que mais pessoas possam Exatamente. conhecer a beleza que há em vocês. E tu és uma dessas pessoas belas que eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecer ao longo da minha vida, da minha carreira. Sabes que as pessoas também têm outra ilusão quando vos veem na televisão. Com certeza. Que é pensar que vocês já nasceram assim. É isso. Mas eu sei que tu vieste de muito longe. Eu conheço um pouco da tua história de vida e gostava muito que tu partilhasses aquilo que puderes e quiseres com os nossos telespectadores. Tu és de Manica, certo? Sou de Manica. Okay. De uma família muito humilde. Nasci em Mussurize. Mussurize é um lugar muito distante de Maputo, obviamente, e distante também da cidade de Chimoio, onde cresci. Uma coisa de 300, 400 quilómetros, 300 quilómetros mais ou menos, mais para o interior. E de uma família de quantos filhos? Quantos irmãos? No total somos 6, 2 homens e 4 meninas. Que responsabilidade. É verdade. E eu sou mais velho, sei. mais responsabilidades ainda. Mas tenho poucas lembranças de Mussurize na infância, se não agora. Como adulto, tenho ido lá visitar os meus avós, meus primos.
e mudamos-nos. Meu pai, como professor, tinha que continuar a dar aulas na cidade de Chimoio. Mudamos-nos à cidade de Teu Chimoio. pai era professor primário. primário. Professor primário. E se calhar foi Que ótimo dele berço, que ótimo berço. Foi dele que comecei a amar os livros, as imagens dos livros, a banda desenhada, as histórias, nossas histórias desenhadas e escritas nos livros primários. E por causa da sua profissão, minha mãe doméstica, mudamos-nos à cidade de Chimoio. Ok. Na altura, eu com 8 anos, tenho agora... Diz. Posso falar? Diz, que ninguém vai acreditar. Agora estou com 39 anos. É um garoto. Bem pequeno ainda, né? Muita coisa por viver. Com certeza. Mas nessa altura estava com 8 anos e cresci na cidade de Chimoio com os outros meninos, uma cidade bem pacata na altura. Foi lá que estudei, fiz o ensino primário, não é? Na cidade de Chimoio. E depois mudei-me um pouco para a cidade de Maputo, mas também para a cidade de Mas o secundário fizeste-o aonde? Uma parte do secundário fiz na cidade de Chimoio e outra parte na cidade de Tete. De Tete. Mas mudaste com a família ou tiveste que ir sozinho? Não, tive que ir sozinho. Porque nessa altura, quando atingi mais ou menos a minha adolescência, entre 13, 15 anos, 16 anos, meus pais já estavam separados. E, como irmãos, estávamos divididos em várias casas, quer dizer, várias, talvez 3 ou 4. Ok, de tios, digamos, de familiares. Exatamente. A casa da minha mãe, onde ela vivia com uma parte dos meus irmãos, o meu pai a viver com outros irmãos, e eu e uma irmã vivemos com um tio também. E nessa altura, 15, 16 anos, já comecei a dedicar-me a alguns trabalhos para poder, se não pudesse sustentar uma parte... Pelo menos para os teus próprios, para não sobrecarregares. Exatamente, e já trabalhava... Como é que tu viste a separação dos teus pais? Homem, numa família moçambicana, filho homem e mais velho, que eu também sou, sei bem como é, às vezes, carregar um pouco esse... Foi uma coisa tranquila para ti? Não foi que idade tranquila. É que tu tinhas? Eras adolescente? Nessa altura já era praticamente... Eu já estava na fase da adolescência, 13, 14 anos, por aí. Custou-te isso? Foi muito difícil. Assustou? Assustou de certa Houve medo? forma. Ok. Assustou de certa forma porque, na verdade, como disse, meu pai é professor e ele foi diretor de várias escolas primárias na cidade de Chimoio. Frequentávamos muito os convívios escolares e aquele convívio, pai, mãe, filhos, encarregado de turma, estava muito presente na minha vida. E quando houve a separação, praticamente foi um corte de tudo isto. Com esse... Todos nós sofremos, eu e os meus irmãos. Acredito que os meus pais também sofreram Com muito. certeza. Porque o meu pai depois deixou de dar aulas e deixou de ser professor e passou a dedicar-se a um estilo de vida que ele escolheu. E a minha mãe também passou a ter um novo... Praticamente todos nós mudamos. Exatamente. Não fomos os mesmos a partir daquela separação. E eu e os meus irmãos tivemos que aprender... Fazendo uma ponte, um salto para o homem de 39 anos que és hoje, isso deu-te... Foi uma lição de vida? Foi uma lição pesada, que eu não precisava ter daquela maneira. Achas Podia que não... aprender de outra maneira. De outra maneira. Podia aprender com eles juntos, que é preciso preservar a família, que é preciso lutar pela família, o máximo. Hoje entendo, de facto, que as pessoas devem lutar pela sua liberdade. Se o núcleo familiar não lhe oferece a liberdade, as pessoas têm o direito de tentar a vida de uma outra maneira. Mas a separação de meus pais, por exemplo, não foi muito sem querer fazer um julgamento. Sim. Não foi tão tranquilo, tão pacífica, nem nessa... Porque às vezes também a gente pede dos pais mais do que eles... Esquecemos que eles também são seres humanos, com as suas limitações, e que se calhar não têm a bagagem que nós temos hoje. Isso, é verdade. E que, portanto, não conseguiriam... Eu sei bem o que é isso, porque eu também sou filha de pais separados e sei bem o que é isso. É preciso... É um dilema, porque ao mesmo tempo que tu sabes que o pai ou a mãe devem lutar pela sua liberdade, pela sua integridade espiritual e física, também sentes e queres que eles continuem juntos. É isso que eu digo hoje na minha família, a família que eu tenho, que, olha, temos que continuar a lutar pela nossa liberdade estando juntos, não nos oprimirmos, de modo a que não sejamos nós mesmos a repetirmos os erros
dos nossos pais. Vamos viver plenamente a nossa vida individual e coletiva e preservando aquilo que nós temos individualmente e coletivamente sem criar danos em terceiros. Mas o ser humano tem muita dificuldade em, principalmente nas relações homem-mulher e tal, em cuidar de ser um indivíduo inteiro por causa da história das... metade da laranja, não é? Ando à procura da metade da laranja. Não, tu tens que ser a laranja inteira para encontrar outra igualmente inteira. E quanto mais o indivíduo for completo, melhor. Mais liberdade tem. Hoje o marido pensa que ele tem a posse da mulher, a mulher pensa que tem a posse do marido. Não é assim. Nós também somos completamente independentes, cada uma deve viver completamente a sua vida e elas se encaixam em certos assuntos, em certas circunstâncias, em certas vivências. E acho eu disse. Voltamos, vais para Tete fazer outra parte do secundário. Nessa altura faço uma parte do meu, praticamente completando o ensino secundário, né? Mas já trabalhando um pouco, fazendo alguns programas radiofónicos na Rádio Claro, Moçambique. com essa voz, claro. E a Fárida Costa, na altura, penso que na altura ela era delegada de rádio e permitia, assim, já com um pensamento muito inovador, a liberdade aos mais pequenos, mais jovens, de fazerem programas. E a gente conseguia lá alguma coisinha pequena, eu e os outros colegas, que dava para a gente pagar uma casinha para estar, comprarmos as coisas básicas de sobrevivência. Good old times. E foi bom nessa altura. Mas nunca te passou pela cabeça fazeres comunicação? Qual era o teu sonho? Enquanto jovem, na verdade, fui muito influenciado na área do direito, porque já participava em pequenas associações para os direitos da criança. Coincidiu que eu fiz a minha adolescência, foi na altura em que Moçambique ratificou a Convenção dos Direitos da Criança, penso que em 89, 90, e nessa altura houve uma promoção muito grande da divulgação daquela convenção. E aí comecei a amar o direito, mas ao mesmo tempo, porque tínhamos que fazer rádio para as crianças, comecei a gostar de jornalismo e cheguei a fazer um curso na Beira, o Paulo Maduco, o Faruco Sadiq, na Beira eles ajudaram-nos bastante a compreender o direito e eu lembro-me que passei a fazer o jornal que o Maduco fazia no Chimoio, penso que era autarca, qualquer coisa parecida. E nós escrevíamos nesse jornal. O teu ser político, digamos, nasceu aí já. O ser político nesse sentido, do despertar da cidadania em ti. É nesse sentido que eu quero. Nasceu nesse momento a exposição que eu tinha em relação aos meios de comunicação social, principalmente os jornais, o Diário da Beira e esses jornais pequenos, quando começou de facto a existir os pequenos jornais a nível das pequenas cidades, como Chimoio e Beira, e depois os trabalhos radiofónicos que passei a fazer em Tete impulsionaram-me a pensar em comunicação. Mas e depois, em Tete, passei a gostar da medicina. De medicina? Aí... Isso eu não conhecia, juro. É verdade. Então... Fiquei apaixonado pela medicina, comecei a estudar e a interagir com o pessoal da medicina. Isso foi mais porque conheci um médico na altura, um vietnamita, que um dos meus amigos, tive alguns amigos bons que trabalhavam no Instituto de Geologia em Minas, em Moatize. Na altura tudo bem parado, ninguém imaginou que Tete seria de novo o que é hoje. E eles tiveram um acidente, um deles sofreu bastante os membros inferiores e o outro acabou morrendo, na verdade. E esse que sofreu os membros inferiores, que teve vários cortes nos ossos, olha, o tal médico recuperou-lhe completamente. E tu aí ficaste... Uau, a medicina, mas a medicina é assim. Eu olhava para a ortopedia, principalmente, como uma arte, não só como uma mas parte da medicina. Mas chegaste a matricular-te? Não, nunca cheguei a estudar, mas foi uma paixão. Encantaste. Foi uma paixão que eu só perdi quando entrei para o curso de Direito. Mas quem sabe tu não vais fazer ainda? Quem sabe? Tenho o mundo ainda todo por explorar. Mas é verdade. Então. Isso eu digo-te isso porque eu ainda estudo e quanto mais cursos... eu quero é ter tempo
para poder fazer tudo aquilo que me apetece estudar. Se fosse fazer medicina, eu gostaria de fazer a ortopedia. Olha, eu agora interessa-me acabar a psicologia clínica, mas gostaria muito de voltar a medicina e fazer o resto do curso de medicina para fazer psiquiatria, para fazer outras uma coisas. revelação. Também não sabia que tens essa paixão pela medicina. Eu fiz 3 anos de medicina e gostava muito de fazer, mas diz-me uma coisa. E a teologia? A teologia é uma coisa que veio dentro desse pacote de direito? Como é que isso... A teologia foi uma outra história à parte. E acho que ali a gente aprende um pouco com pessoas como tu, que são muito versáteis e entram praticamente naquilo que o mundo lhes oferece. Eu, na fase da minha adolescência, também converti-me à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e passei a frequentar os cultos, enfim. E foi lá que descobri que tinha uma certa vocação, um certo amor para com a Bíblia. Tanto é que até hoje posso dizer que a Bíblia é o único livro que já li várias vezes. Quase 7 ou 8 vezes. Uma parte para os estudos mesmo teológicos que acabei fazendo até atingir ao nível de bacharelato. E outra parte por, de facto, explorar aquilo que são os ensinamentos bíblicos, contracenar com aquilo que são as minhas aprendizagens na área do direito e dos direitos humanos. Então, nessa altura, acabei participando num curso aqui na Pandora, na Igreja Assembleia de Deus aqui na Pandora, penso que 93 ou 94, que era um nível médio de teologia, e eu gostei bastante. Comecei a concorrer para o nível superior e fiz o bacharelato por correspondência no Instituto Bíblico Brasileiro. E hoje penso eu que gostaria de fazer um doutoramento em teologia, justamente porque há várias armas que são utilizadas a partir da Bíblia para coartar a liberdade das pessoas, para limitar aquilo que é a nossa plenitude humana. E eu penso que posso, com todas as aprendizagens que eu tive no passado e aquilo que eu posso voltar a aprofundar da Bíblia, mostrar que a Bíblia não é isso. Através da Bíblia a gente pode viver plenamente, intensamente as nossas vidas, como os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, as crianças da Bíblia viveram intensamente, com tudo que era bom, que era oferecido aqui na Terra. Então, lá terei eu que fazer mais um curso. Que este homem é assim, convence-nos de uma maneira. Vamos fazer um intervalo, mas antes disso deixa-me brindar à pessoa maravilhosa que tu és, ao teu ano de 2015, que eu espero que seja fantástico, junto aos teus meninos, junto à tua esposa, junto àquilo tudo que tu tens para fazer e que nós contamos contigo. Sabes como é? Não é assim? Desejo mesmo a ti, a tua família. Tu és uma pessoa maravilhosa. Continua assim, nos inspirando, sobretudo. Um feliz 2015 para todos nós. Obrigado.